Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e da aula aberta. Eu queria começar esse vídeo dizendo, gente, que merda, eu tô com a garganta meio dolorida. Eu tô assim a semana inteira com gripe. E, e eu fico mais puta da vida, porque eu tô de recesso, gente. Finalmente, recesso. E, gente, é impressionante como toda vez que vai chegando esses períodos de recesso, de férias, sabe assim, que o corpo tá ali fazendo um monte de coisa, aí vai relaxando, vai desacelerando, pronto. É o momento que eu acho que o corpo sente assim, agora a gente finalmente pode desativar um monte de defesa nossa. Vamos com calma e vamos relaxar. Aí no que ele relaxa, tudo aquilo que ele vinha segurando por vários meses, ele solta de uma vez, gente, porque não foi só a gripe que eu tive outras coisas também durante a semana, então assim, gente, eu tô a semana inteira na base de remédio, tanto que nos meus últimos dias de trabalho, que são tipo os dias mais tranquilos, por assim dizer, né, porque já não vai muito aluno pra escola, enfim, eu já não tava quase conseguindo ir, gente, eu tava assim, tipo, sabe assim, não conseguindo realmente falar. E, e eu tô assim, cara, vamos voltar pra 180 dias letivos, por favor. 2 semanas de recesso não é o suficiente, porque basicamente a primeira tá sendo isso, tipo, o corpo com esse choque, né, e o tempo também, essa loucura. E aí eu tô, gente, eu tô tomando remédio a semana toda. Eu tô dormindo, que bom, né? Tipo, que bom que eu posso, né? Finalmente o recesso, poder dormir, poder tomar meus remedinhos em paz, não precisar acordar cedo todo dia. Então, tipo, tá dando pra descansar. Só que assim, gente, não tá dando pra aproveitar, entendeu? Então, eu acho que assim, é muito triste, gente, porque aí eu olho pro calendário, aí eu já fico assim, nossa, gente, daqui a pouco pronto, voltou de novo o trabalho. E aí o que que eu fiz? Ai, fiquei doente me recuperando. Tipo, ai, minha nossa, né? E aí, gente, eu queria comentar também com vocês, né, sobre o meu cabelo. Eu já vinha falando do meu cabelo em outros vídeos, né? Porque, gente, o meu cabelo passou por tanta coisa nesses últimos, acho que talvez 3, 4 anos. E teve um ano que eu cortei o cabelo, eu cortei ele tipo aqui, mais ou menos. Não sei se algumas pessoas vão lembrar disso. Gente, eu amei o cabelo curto, tá? Ele era muito mais prático de cuidar. Ai, eu achei lindo e tudo mais. Só que aí chegou um momento que eu fiquei deprimida e eu fiquei, tipo assim, eu quero meu cabelo grande de volta. Então, tipo, agora, gente, que o meu cabelo tá, tipo, maior, tipo, mais grande dos últimos anos, né? Ele tá voltando. E ele nem voltou ainda o tamanho que ele tinha antes de eu cortar, né? Mas, tipo assim, ok. Pelo menos já não tá aqui, né? Mas olha quantidade de tempo que leva pra ele crescer. E eu fico vendo amigas que cortam e o cabelo cresce tão rápido. Eu fico assim, gente, qual que é o segredo? Qual que é a poção que vocês usam pra fazer o cabelo crescer? E aí, como se não bastasse, o meu cabelo eu sempre passei química progressiva e não sei o que, não sei o que lá. E aí, chegou um momento, eu tinha feito uma progressiva com a cabeleireira. Gente, maravilhoso. A progressiva, maravilhosa. E aí, passa o período, né? Passa um tempo, geralmente é um mês comigo, já tem que retocar a raiz. Porque senão fica aquele efeito capacete aqui em cima, né? E aí eu olhando para aquele efeito capacete, e eu super dependente de ter que ficar passando secador e prancha, né? O tempo todo para poder manter o cabelo simplesmente. Eu falei assim, gente, eu não vou mais fazer progressiva. Eu vou passar por uma espécie de transição capilar, sei lá o que, eu não vou passar nada. E fiquei meses sem passar nada. Fiquei meses com o cabelo aqui em cima horrível, mas eu sustentei, fui seguindo e tal. E aí o que aconteceu? Fui pintar o cabelo. Fui pintar o cabelo. E eu fui no salão? Não fui no salão, gente. Eu simplesmente fui lá e taquei, né, a tintura. E não me arrependo, tá, gente? Porque quando eu era adolescente, eu queria muito pintar o cabelo, mas eu nunca pude pintar. Minha mãe nunca deixou e tal. Então, sabe quando você, tipo, você tá na sua fase adulta e aí você quer fazer aquelas coisas que você não fazia na infância e na adolescência? Foi tipo isso, né? E óbvio que, gente, eu sendo, né, do mercado corporativo, da área de educação, mas também do corporativo, eu tenho muito cuidado com certas coisas que eu faço. Tipo, eu não vou pintar meu cabelo de roxo ou de rosa. E não é que eu não acho bonito nem nada, tá, gente? É que eu acho que, assim, a imagem que isso passa e é visto no mercado, eu não tô dizendo que eu concordo, tá? Mas é uma visão que existe.
tipo, não seria muito boa pra mim. Então, tipo, mas eu pensei, vou pintar um preto avermelhado, uma coisa assim, que vai ficar top. Na verdade, primeiro eu tentei pintar de um preto azulado, sabe? Tipo, um azul escuro, tendendo pra preto. Aí não funcionou a tinta. Aí eu fui pro vermelho. Aí teve uma semana que eu passei 3 tinturas diferentes, porque eu não tava vendo o vermelho. E eu não sei como esse cabelo aguentou, gente. Aí passou um mês, eu pintei de novo de vermelho. Aí eu comprei máscara de aquelas matizadoras, sabe? Da Salon Line. Gente, quando eu passei aquilo, aí o cabelo começou a ficar, tipo, ele não ficou vermelho, vermelhão. Mas quando eu ficava no sol, gente, dava pra ver o vermelho. E esse é o problema com o vermelho, gente, porque você nunca sente que tá vermelho o suficiente, sabe? Tipo, você sente no sol, mas quando não tá no sol, você olha e fica, gente, cadê o vermelho? Cadê? Então eu fiquei muito nessa obsessão dos meus fios vermelhos. Teve um momento que eu comprei também uma máscara que ele tendia pra um roxo e tal, mas enfim. Aí já foi, tipo, já deu um estragozinho ali no cabelo, né? Porque por mais que eu não tô vendo a tintura e tudo mais, mas tem um negócio, tem uma química aqui no cabelo. Aí eu falei, não, vou sossegar. Aí foi o momento que eu fui pro meu intercâmbio, né? Aí eu fui pra fora do Brasil. E, gente, quando falam que a água de fora no Brasil é uma merda, é porque ela realmente é uma merda. E aí eu tava, tipo, gente, uma água que tava detonando com o meu cabelo. E aí, depois, né, eu fui saber que, tipo, quem já mora, né, nesses lugares, na Europa, Oriente Médio, eles têm mecanismos pra conseguir lidar melhor com isso, né? Então, tipo, eles têm filtro, o chuveiro tem uns negócios, tipo, parece um sais de banho, mas é pro cabelo, pra poder proteger. Eu não sei explicar, gente. Eu sei que, tipo, eu vi isso na casa, né, de alguns amigos, né, de algumas pessoas que eu fui. Só que eu não tinha isso e eu também ficava tipo, ai, gente, eu vou gastar dinheiro com isso, sabe? Com chuveiro, com não sei o quê, sendo que depois eu vou embora, não sei o quê, enfim. E aí eu perdi muito cabelo, meu cabelo tava caindo muito. E ele tava muito seco, ele tava, tipo, muito, gente, muito seco. E óbvio, né, tipo, eu tava no deserto, basicamente, então, tipo, ressecou demais. Aí eu voltei pro Brasil. E aí, o que que eu pensei? Vou dar um jeito de hidratar o cabelo. E lá fui eu de novo. O que que eu fiz, gente? Aí eu comprei um produto da High Life. Eu comprei High Life, não lembro o nome da marca, mas eu já usei ele em vários momentos da minha vida e sempre foi muito bom, porque ele é tipo um relaxante, né, de cabelo e tal. Gente, aquele negócio deixou meu cabelo borrachudo. Aí eu não sei se foi porque eu deixei muito tempo, talvez eu tivesse que ter tirado antes, se foi porque ainda tinha resquícios de tintura no meu cabelo, ou porque o meu cabelo já tava detonado, eu sei que sim. Gente, eu achei, de verdade, que eu ia ter que pegar a tesoura e cortar tudo, porque ele tava num efeito de borracha, assim, tipo, de você encostar, assim, no fio e ele já quebrar e soltar. Foi assustador. Eu acho que, tipo, eu nunca vi meu cabelo tão detonado assim. E eu tinha comprado super cachos, né? Porque era pra dar um relaxamento no meu cabelo. E ele definir melhor os meus cachos, que já estavam voltando. Aí aconteceu, gente, alisou meu cabelo. E vocês estão vendo aqui, ó, eu lavei o cabelo ontem. Aí eu fiz uma trança, né? Pra dar pelo menos um efeito assim de ondinha de leve, porque ele tá liso, só que é aquele liso assim de cabelo lambido, sabe? Então, tipo assim, gente, tá mexendo muito com a minha autoestima. E eu nem sou uma pessoa assim, sabe? Que tipo, nossa, eu super, hiper, mega me preocupo com o meu cabelo, não sei o quê. Várias vezes eu só pego, amarro e vou embora. Mas assim, gente, eu não sei, eu tô me sentindo muito assim, o cabelo tá muito seco. Aí eu comprei um kit, né, de reconstrução, inclusive eu postei aqui no canal. E eu sinto que assim, esse kit me salvou, porque realmente, gente, eu tava com o cabelo total, assim, de borracha. Agora, pelo menos, o cabelo tá tipo assim, sabe? Ok, não preciso ainda meter a tesoura, eu acho. Mas ele tá precisando de hidratação e nutrição. E eu já tô num ponto que eu acho assim, cara, não vamos economizar e depois comprar qualquer coisa, passar no cabelo, porque vai dar problema. Aí fica passando pela minha cabeça, será que eu faço uma progressiva? Se eu faço alguma coisa, o que que eu faço pra poder arrumar isso rápido? Só que aí eu tô conversando com algumas amigas, elas falaram assim, gente,
você vai ter que ter paciência e vai ter que gastar dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando se eu ia no salão, se eu não ia, porque também tem uma coisa, né, gente? Tem muitos profissionais que são ótimas no que fazem com o cabelo, só que tem muita gente que não faz ideia do que tá fazendo, gente. Tanto que, tipo assim, eu lembro de uma vez, né, que eu tenho um amigo que é cabeleireiro, né, e ele tava falando de DNA de cabelo, que não sei o que, não sei o que lá, que ele vive fazendo umas especializações, né? E aí ele falou um negócio pra mim que eu fui numa cabeleireira, né, pra perguntar e tal, ela não fazia ideia do que eu tava falando. E óbvio que você não tem que estar 100% atualizado de tudo na tua profissão, né? Só que aí eu fico assim, tipo, gente, aí eu vou lá no salão, aí a pessoa vai, passa um produto aqui no meu cabelo que vai detonar, entendeu? E ele já tá com química, já tá com coisa, então, tipo assim, tem gente que dispensa cliente, é o caso dele, né? Tipo, ele dispensa cliente quando ele fala assim, gente, não tem como eu passar coisa no teu cabelo. Eu não vou pintar teu cabelo, eu não vou passar, porque vai cair. O seu cabelo vai ficar borrachudo, o seu cabelo, sabe? Tipo assim. Só que tem gente que não. Tem gente que, tipo, tu quer, vai dar problema, mas tu quer mesmo assim, então vamos lá. E faz. Então, assim, óbvio que é também responsabilidade do cliente, né? Do que ele vai fazer. Mas é isso, sabe? Tipo, eu sinto essa falta, eu sinto essa desconfiança de, tipo, eu quero conversar com alguém que entende, mas que, tipo assim, que não tá só preocupado em me vender produto e serviço. Eu já fui, gente, juro, de chegar e falar com um cabeleireiro e eu mostrar a situação e falar assim, vamos fazer uma progressiva. Gente, olha isso aqui, com tanta química, com tanto problema, precisa de hidratação e de nutrição, a pessoa vem me oferecer uma progressiva, sabe? Então, eu tô nesse dilema. E aí, tipo, eu fico muito desconfiada de pra onde eu vou, o que eu faço. Mas nesse momento, né, agora eu vou dar uma parada com a reconstrução. Tipo, ajudou? Ajudou. Só que agora já deu, né? Vou deixar isso em stand-by. Eu preciso comprar máscara agora de hidratação e de nutrição, né? Eu falei. E, gente, eu tô tipo assim. Eu vou ter que comprar da Kerastase. Kerastase, gente. Eu tô pensando em comprar um kit da Eudora, de shampoo, condicionador e tal, né? Mas a máscara. E, gente, a máscara que eu tava olhando, caríssima. Pra mim, isso é caro, gente. Uma máscara, um pote, assim, R$ 300. Só que eu tô tipo assim, cara, se eu for no mercado e comprar o primeiro creme que aparecer ali, isso não vai resolver o meu cabelo. E se resolver, ele vai levar muito tempo. Tanto que, tipo assim, esse kit de reconstrução que eu comprei, né, pra emborrachamento e tudo mais, é um kit profissional. Então, tipo assim, gente, eu paguei deveras, assim, um valorzinho caro pra, né? Mas, assim, tipo, meu cabelo pelo menos não tá tão assim, sabe? Tipo, mas enfim. Então, vou ter que investir aí numa Kerastase da vida. E aí, gente? Aproveitando que tô aqui conversando com vocês, né? E falando dessa questão de recesso e tal, né? Aí eu me pego assim pensando o que que eu vou fazer com o meu segundo semestre, porque eu tenho as minhas aulas do doutorado, eu tenho o meu trabalho, né, como professora, e acho que mais ou menos na semana que vem eu vou ter uma melhor definição das aulas que eu vou pegar, só que, tipo assim, porque eu tô com turmas semestrais, né? A maior parte das minhas turmas tá tudo semestral. Então, tipo, eu zero agora pra pegar de novo. E aí eu tô, tipo assim, eu pego muita aula, e aí eu vou ter mais grana, ou eu pego menos aula, mas aí eu vou ter menos grana, mas aí eu vou ter mais tempo pro doutorado, porque assim, gente, o doutorado me consome muito, tipo, muito. Então, pelo menos agora que eu tô fazendo as disciplinas obrigatórias, né? Eu preciso de muito tempo de leitura, sabe? Assim, é toda semana muita leitura e muito exercício pra entregar. E lógico, eu tenho os meus artigos, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer e tal. Então, eu tô, tipo assim, tentando ver como eu equilibro isso. E eu me mudei, né, esse semestre de um lugar que eu já tava morando há anos. E, gente, assim, eu vou comentar algumas coisas com vocês. Mas, tipo assim, a primeira coisa, e eu acho isso importante frisar, porque isso vem pesando muito no meu bolso. Eu tô num lugar que é 3 vezes mais caro, né? Tipo assim, 3 vezes mais caro? Basicamente. Aonde eu tava,
Era um apartamento com condomínio e tudo mais, mas, gente, tipo, eu pagava uns R$ 800 e era barato, porque eu já tava há muito tempo ali, a dona me conhecia a minha família, não sei o que, então era um preço muito camarada. E aonde eu tô é, tipo, 3 vezes esse valor. Então, assim, gente, isso pesa muito. Mas, assim, eu não me arrependo, porque, e eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu já tava muito insatisfeita com o lugar que eu tava, com o bairro que eu tava, muito, muito mesmo. Primeiro por uma questão de segurança, eu morava num bairro, assim, tipo, não é que já tenha acontecido alguma coisa comigo e tudo mais, mas assim, era muito frequente assaltos, principalmente com os trabalhadores que acordam muito cedo, né, que saem de noite e tudo mais, de eles irem pro ponto de ônibus ou do caminho até a estação e perder celular. E fora os manos, né, que fica ali, tem lugares que você não pode pisar, e tinha até uma passarela que, tipo, antes o pessoal falava, não vai de noite nessa passarela, porque ali, né, tem a galera, enfim, né, tem todo um esquema ali, mas dá pra passar de dia. Só que aí, tipo, até de dia, gente, tava muito ruim de passar ali. E essa passarela dava acesso para um supermercado que tinha ali, né? Então, tipo, até pra minha academia. Então, assim, era muito desconfortável de passar ali. Então, eu não tava me sentindo segura ali. Uma questão de limpeza também, isso tava me irritando muito, muito, muito. Porque, assim, como eu transito por algumas regiões diferentes de São Paulo, né? Então, tipo, gente, e quem passa por isso vai concordar com o que eu tô dizendo. Você olha pras ruas onde você mora, aí de repente você tá lá na Zona Sul, observando as ruas, e eu sempre ficava assim, tipo, gente, olha isso. Aqui é tudo arborizado, jardins horizontais que falam, né? As ruas são limpas, você vê pessoal da limpeza o tempo todo. Então, assim, eu tava me sentindo muito mal e isso tava me afetando de ter que ficar andando na sujeira. E, gente, eu já tive que andar em lugares, assim, bem ruins, né? Quando eu morei no Jardim Peri, por exemplo, né, pra subir pra casa onde a gente morava, a gente tinha que passar pelo lixão. Tipo, realmente tinha uma área de lixo que às vezes transbordava pra gente poder subir pelo beco pra ir pra nossa casa, a gente tinha que passar por cima do lixo. Então, assim, não é tipo querendo dar uma de fresca, de nojentinha, sabe? De tipo, ai, ela não quer passar pelo lixo, ela não quer ficar na sujeira. Mas é uma questão de, tipo assim, conforme o tempo vai passando, né? E a gente vai tendo melhores condições, assim, de vida, a gente quer subir um pouquinho de condição, de ter uma vida, assim, mais confortável e melhor, né? Então, assim, hoje eu moro num lugar que eu me sinto mais segura. E é óbvio que, tipo assim, gente, aqui é São Paulo. Qualquer lugar, sabe? Você tem que ficar esperto. Mas, assim, não tem os manos, ou se tem, eles estão em outros lugares mais escondidos, porque nos lugares, assim, que eu ando e tudo mais, tipo, muito tranquilo. As ruas são limpas. Não vou dizer que, tipo, nossa, meu Deus, dá até pra andar descalço. Mas, gente, eu tava num lugar, pra vocês terem noção, as ruas e avenidas viviam cheias de cocô de cavalo. Porque tinha uns cavalos lá que... Enfim. Ai, gente, olha, é degradante. E aqui, sabe, tipo, eu não tenho que ficar sentindo cheiro de cocô de cavalo, tendo que me desviar daquele tanto de lixão nas ruas. Porque, tipo, as ruas são mais limpas. Então, gente, me dá um outro ânimo, sabe, de andar por aqui. E a educação das pessoas também. Eu não vou dizer que todo mundo é super, hiper, mega educado, tá? Mas, assim, quer ver um exemplo? Gente, aqui, até agora eu não ouvi nenhum bailão, alguma coisa assim acontecendo de madrugada. Nem em fim de semana. Isso é uma coisa que, assim, quando você mora num lugar mais periférico, né, mais afastado assim, gente, você acaba tendo que conviver com isso. Tem som alto durante o dia e tem som alto durante a noite. Ainda mais quando chega fim de semana, aquele som estralando, estralando, estralando. Aí é o funk, é o batidão, que não sei o que, não sei o que lá. E às vezes, cara, você tá na tua casa, tu quer dormir, tu quer estudar. Gente, já teve vez assim, tipo, sabe, 2 da manhã e mó batida, batida, batida. E você assim, caraca, mano, daqui a 3 horas eu acordo pra trabalhar. Então, assim, aqui não tem isso, gente, sabe? Tipo, se você ouve uma música ou outra, é uma música ou outra, mas o volume é super, tipo, aceitável, não é nada insuportável. E não tem isso, assim, de noite, sabe? Então, gente, esse silêncio que você ouve
Tipo assim, tem o barulho do carro, do trânsito, eu tô perto de uma estação, então, tipo, isso tem. Não vou, né, dizer que não tem. Mas de resto, gente, é muito bom e fora a praticidade. Eu tô bem do lado de uma estação de metrô, então assim, gente, morar perto de estação de metrô é muito melhor do que morar perto de uma estação de trem. E não que, tipo, eu tô do lado de tudo que eu faço. Não. Só que, tipo, várias coisas que eu fazia que me levavam de 1h40 a 2 horas de trajeto, hoje isso reduz pra 40 minutos a 1 hora. Então, tipo assim, gente, é maravilhoso. O meu irmão mesmo, ele economiza 2 horas no trabalho, né? Tipo, antes ele levava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Agora ele leva 1 hora. Então, tipo, é mais tempo que você tem, é mais qualidade de vida. Só que, de novo, gente, é, é isso. Tipo, você quer morar num bairro, tipo, e nem é um bairro assim, nossa, é uma Higienópolis. Não, é um bairro comum. Só que, tipo, ele não tá no extremo da Zona Leste. Então ele é um pouco mais caro e eu moro em condomínio, né? Então, assim, fica muito caro, gente. Fica muito caro e é um caro que você paga com essa consciência, né? De tipo, putz, tá muito caro os imóveis aqui em São Paulo. E aí, pra eu poder ter essa segurança, pra eu poder ter essa limpeza, pra eu poder ter esse silêncio. Gente, eu tinha que pagar tão mais caro pra poder ter isso, não dava pra ter isso em todos os bairros. Aí eu falava, não dá, né? Porque tem lugares que. E olha que, tipo, eu lembro que eu cheguei a abrir ouvidoria na subprefeitura, pedindo limpeza nas ruas, pedindo pra fiscalizar animal solto, não sei o quê. Gente, as ligações são apagadas, a sua reclamação é respondida como se tivesse sido atendida e não foi. Aí você reabre, eles falam que não tem nada, não tem nenhum problema. Aí você fica assim, gente, poder público não funciona em certos espaços. Ponto. Né? Então acaba que assim, você quer ter esse mínimo de conforto, dessas coisas assim, aí você vai ter que pagar mais caro, né? Então, e eu tenho duas fontes de renda, gente, fixas, tá? Fora o meu MEI, né? Eu tenho minha agência, eu sou PJ e tudo mais, mas assim, tá muito difícil e eu sei que não é só pra mim. Eu olho pra tweets, né, de pessoas também que moram em outros países e é uma reclamação de muitas pessoas. O fato de, tipo, pra você poder viver bem, o quanto isso tá sendo caro, sabe? Tipo, se você quiser morar com um mínimo, assim, de dignidade, sabe? Tipo, você tem que desembolsar uma bela de uma grana e dependendo do que você faz, um emprego só não te banca isso, né? Então é aquela questão que eu falei pra vocês, né? Chega no meio do ano, eu tenho que refletir. Se eu pegar muita aula, o meu desempenho no doutorado vai cair. E eu preciso focar no meu doutorado. E fora que é cansativo, é exaustivo, né? Você acumular tanta coisa. Mas também se eu não pegar uma quantidade razoável ali de aula, aí vai ficar pesado as contas, né? Porque no final do dia, eu não quero só sobreviver. E é isso que eu venho pensando, né? Eu quero viver. Eu quero poder ir, nem que seja, sabe, uma vez no mês, 2 vezes ao mês, de ir no shopping, de comer um lanche, de sair com as minhas amigas, de ficar doente, poder comprar os remedinhos, né, de ter essa condição. E não ficar, sabe, no limite que você tem que ficar ali contando cada centavo que entra, cada centavo que sai, porque você sabe que R$ 5 faz uma puta de uma diferença ali no orçamento, né? Então, gente, que período desgraçado que a gente tá vivendo, né? E há 20 anos atrás, talvez, né, com a escolaridade que eu tenho e tudo mais, eu estaria recebendo mais. Só que, tipo, a gente tá num outro mundo, num outro universo, e por conta, né, de, tipo, um pequeno grupo de homens gananciosos, a gente tem um trilhão, vou repetir isso, a gente tem um trilionário entre nós, eles concentram muita riqueza entre eles, e o resto de nós, assim, tipo, se eles precisarem demitir milhares de funcionários para economizar, eles vão demitir milhares de funcionários para economizar. E dane-se a gente. Aí eu fico assim, gente, economizar mais do que se eles já são podres de ricos? Eu não entendo. Enfim. E aí, gente, os meus planos, né, para essas férias, tô dormindo muito, tô tomando muito remédio, tô descansando, pelo menos isso. Gente, sabe o que que é você acordar 5 da manhã e você ir dormir, tipo, meia-noite?
Tinha dias, assim, que o meu corpo tava tipo, socorro, 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 um banho pra relaxar, né? Então, assim, eu pretendo diminuir o ritmo no segundo semestre. Uma coisa, assim, que eu já coloquei na minha cabeça. Eu não vou colocar 3 períodos num dia. Tipo, tem gente que aguenta e tal, mas eu não aguento, eu me angustio. Então, tipo assim, eu tô tentando, sabe, deixar um período do meu dia livre. Se de manhã e de tarde eu tô fazendo coisa, de noite eu vou estar livre. Se de manhã e de noite eu tô fazendo coisa, de tarde eu tenho que estar livre. Se de tarde e de noite eu tô fazendo coisa, então amanhã eu vou tentar estar livre. Então, tipo, por quê? Porque eu tô livre, não é só pra descansar não, tá, gente? Eu tô livre pra fazer os meus trabalhos do doutorado, pra fazer minhas leituras, pra fazer um exercício, uma academia que seja, pra fazer comida, pra lavar a louça, pra fazer coisa. Porque senão vai sobrar que tempo, gente? De madrugada, né? Então eu tô refletindo muito nisso, tentando aproveitar esse tempo de descanso, que por mais que eu vá diminuir o ritmo, mas é um ritmo, né? A gente tem que voltar, a gente tem que trabalhar. Tô estudando pra concurso, apesar de estar num ritmo mais lento, mas ainda estou estudando, porque eu ainda tenho mais 6 concursos pra fazer esse ano. E, enfim, né? Então eu quero aproveitar esse período pra ler alguns livros que eu tenho pra ler. Tô trabalhando nos livros que eu tô escrevendo, né, pra editora, e nos artigos que eu tô produzindo. Porque, assim, tipo, aí é uma coisa assim, tipo, eu tô abrindo mão do meu recesso. Não é que eu tô abrindo mão, mas eu, de fato, poderia simplesmente não fazer absolutamente nada, mas eu estou fazendo, porque eu tô pensando assim, isso tudo são grãos que eu tô plantando. Esse recesso, eu tô aqui trabalhando. Pode ser que no próximo também, mas daqui a 2, 3 anos, aí eu vou poder fazer minha viagem, vou poder fazer alguma coisa assim, com a consciência mais tranquila, porque isso aqui tudo são mais uma linha no Lattes, entendeu? Isso aqui é mais uma coisinha para que eu consiga passar numa vaga de emprego que pague mais, ou de ter mais pontuação docente, enfim, né? Tipo, isso tudo são coisas que a gente vai conquistando, a gente vai colocando ali no nosso currículo, então a gente tem que lembrar disso, né? Principalmente pra quem, e eu super sei, gente, quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, sempre pensa assim, isso uma hora vai acabar. E quando acabar, você vai ter ali seu diploma, você vai ter ali as coisas que você construiu, né? Enfim, então, tipo, a gente tem que pensar nisso, vai acabar e a gente vai ficar com alguma coisa. E eu tô fazendo um intensivão de inglês, gente, porque assim, não tive como colocar em inglês em momento algum. Não tive, gente. Então, tipo, agora eu tô aproveitando, eu tô fazendo intensivão. São 4 aulas por semana. E aí eu aqui tem um livro de inglês que ele é basicamente de exercícios, que eu já tinha feito metade, mas aí eu tô refazendo. Então, tipo, eu me propus também a fazer um pouquinho todo dia. E eu tenho os livros do CNA também. Então, tipo, são 2 horas por dia, de segunda a quinta, com a professora, né, com conversação. Mais esses tempos que eu fico ali fazendo exercício, não sei o quê. E é coisa rápida, tá? Às vezes eu levo 15, 20 minutinhos por dia pra fazer, mas pelo menos pra exercitar, sabe? Porque, assim, e eu fico assim pensando, gente, quando voltar as coisas, a rotina, eu não tenho cabeça pra estudar inglês. E precisa, né? Você precisa colocar no dia a dia e tudo mais, mas assim, esses intensivos são bons porque aí eu tô com a cabeça mais descansada, eu consigo estudar mais e tudo mais. E aí, o que que eu vou fazendo, né, durante o semestre? Se eu não conseguir colocar uma aulinha aqui e outra ali, eu vou consumindo coisa em inglês, entendeu? Então, esses intensivos me ajudam pra eu continuar consumindo série, filme, ler livros em inglês e sabe? E, enfim. Gente, é isso. O vídeo ficou longo. Mas desejo um bom recesso aí pra quem tiver de recesso. E se vocês também estão pensando nessas várias coisinhas, né? Dos planos e de casa e de dinheiro e que não sei o que, não sei o que lá. Se quiser deixar aí nos comentários pra compartilhar também, né? Se vocês se identificaram com algum ponto, como é que tá por aí. Eu acho que é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.